A alegria de gremista dura pouco, né, rapaziada. Um empatezinho em casa aí contra o Ceará, não era o resultado que ninguém queria, ninguém imaginava. Depois do bom jogo que fez contra o Atlético, Mineiro, né, o Grêmio enfrenta o Ceará em casa e acaba empatando em 0-0, né. Eu vi muitas críticas, o vídeo tá saindo um pouco atrasado, porque eu não consegui gravar logo após o jogo, então deu tempo de ver toda a repercussão da partida, ver bastante opinião da galera, e eu vi que muita gente tá dividida, né, entre criticar o Mano Menezes, o trabalho dele, que é isso aí mesmo, o jogo contra o Atlético Mineiro foi um deslumbre, e também muita gente criticando os jogadores em si. Viu o Alisson pela chance que ele perde, sendo alvo de críticas, o Bright White, que na saída do jogo foi até vaiado, né? Vi muita gente criticando ele também. Então acho que pela primeira vez eu vou dizer aqui pra vocês que eu acho que a culpa não é do Mano Menezes, tá? Eu acho que quando teu time cria, mas por um fator de o jogador não conseguir fazer o gol, o cara o último erro é o chute, eu acho que a culpa cai mais em cima dos jogadores, porque no fim o Mano Menezes não tem como treinar e também jogar, né. Então acho que apesar do Grêmio ter criado algumas chances, o time não conseguiu vencer, o Volpi fez uma bela defesa ali no final do jogo, quase que poderia dar com certeza vitória aí para o Ceará. Então acho que o time tem muito a melhorar, a lesão do Balbuena é um baque, né, porque é um cara que chegou jogando muito bem, estava bem no jogo, daí acaba se machucando numa entrada ali criminosa do Ailon, né, que nem tomou cartão, e é uma coisa que eu já nem reclamo aqui, porque é o que eu falo pra vocês todo dia, né. O problema do Brasil não é os juízes serem mal intencionados, eles são ruins mesmo. Eles não estão ali com a intenção de prejudicar um time ou outro, eles estão ali com a intenção de só ser ruim, intenção não, né, eles só são ruins mesmo. Então nem tenho como criticar a arbitragem. No mais, eu acho que tem alguns jogadores que eles não podem vestir a camisa do Grêmio, o Alex Santana e o Edenilson, acho que eles são muito abaixo da crítica. Eh, o Edenilson até fez gol contra o Atlético Mineiro ontem, ele não foi tão mal assim, mas não dá pra ficar dependendo desse tipo de jogador. O Grêmio já tá negociando aí, se falam em Otávio, em, sei lá, o Arthur, que não sabe se vem, se não vem, parece que já tá certo, mas, né, até assinar a gente fica, um pouco ressabiado. Mas enfim, sobre o jogo, eu acho que o Grêmio perdeu a oportunidade aí de se livrar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. O empate em casa é muito ruim, ainda mais tendo em vista que os próximos jogos aí é contra o Flamengo, né? E depois a gente tem o Grenal, se eu não me engano. Então é uma sequência aí bem, bem ruim pro Grêmio, que ele vai ter eh, que somar pontos, né? Falando um pouquinho mais do jogo num geral então, né, o Grêmio teve a estreia do Marcos Rocha, que eu achei que foi muito bem no jogo. Parece que o cara já estava no Grêmio aí há um tempão, tu vê que é um jogador bem diferente, né, um jogador que tem mais, primor técnico que até o próprio João Pedro, que era o nosso titular. Acredito que com a volta do João Pedro vai ser difícil tirar o Marcos Rocha, do time titular, apesar da idade. O Wagner Leonardo, ele entra no segundo tempo no lugar do Balbuena e acho que ele até vai bem, né. Dá pra ver que é uma dinâmica bem diferente da quando tem o Kahneman e o Balbuena, mas eu gosto bastante do Wagner Leonardo, acho ele bom jogador. O Marlon, entrega não falta, é um bom jogador também, acredito que agrega muito, mas do meio pra frente o Grêmio deixa muito a desejar. O Alisson fez uma partida bem abaixo, o Bright White também. O Kiki Oliveira, cada jogo que passa, ele me parece mais um pavão do que um jogador que vai agregar. Ele é um cara que perdeu coragem nesse período de Grêmio, parece que ele tem medo de encarar o adversário. Isso é muito preocupante num cara que é pra ser a tua válvula de escape, né, o cara do um contra um. O Cuéllar acho que também foi bem de novo, é um cara que tu vê que ele tá readquirindo ritmo, então, ele vai melhorando aos poucos, cada partida. O Alex Santana e o Edenilson eu já falei aqui, eu não entendo, ter jogado com ele. O Ronald fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, tudo bem que na lateral, mas acredito que ele merecia mais essa oportunidade no meio-campo, que é a posição de origem dele, do que o próprio Alex Santana, né. O Edenilson, ele acaba saindo bem no começo do segundo tempo, no intervalo ainda, para a entrada do Riquelme, que acaba machucando, infelizmente, aí acho que é um moleque que tem bastante potencial, apesar de dar pra ver ainda que ele é um pouco verde, né, não tá totalmente pronto pra ser titular ou pra jogar uma Série A. Enquanto a gente tem o Cristaldo no banco, que quando o Riquelme machuca, eu acredito que o Mano ia fazer essa substituição, que era a mais óbvia, né, mas ele acaba não fazendo, e daí a minha pergunta vai, tipo assim, pra que você tem o Cristaldo no elenco, né? Pra que você tá levando ele pra viajar? Por que que viajar porque o jogo foi em casa, né, mas enfim, entenderam, né?
que você vai ter esse cara no banco se quando o seu camisa 10, que é o Edenilson, é substituído, entra o Riquelme, e quando o Riquelme sente, você tem outro camisa 10 no banco e você não põe, você coloca o André Henrique, e daí depois ele acaba colocando o Jadiel também, meio que tentando empilhar jogadores na frente, coloca o Aravena, e daí ali o jogo já estava bem, né, bem com aquela cara de empate. Mas eu quero saber de vocês também aí, qual que é a opinião de vocês, se a culpa é mais do Mano, se a culpa é dos jogadores. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também. É isso aí, tamo junto, é nóis.